Junho Roxo, mês de conscientização do lipedema, é isso, doutor? Bom dia, vamos falar sobre esse tema. Bom dia a todos, não só do lipedema, mas o mês de conscientização da violência contra o idoso. Também, tá? né? São dois eventos muito importantes que a gente comemora no mês de junho, né? Então a gente chama Junho Roxo. A gente começou a colorir os meses para trazer uma maior conscientização de vários aspectos relacionados à saúde, tá? Então, hoje o nosso tema, bom dia a todos, Junho Roxo, mês também de conscientização contra o lipedema, uma doença que é extremamente frequente e subdiagnosticada. Hoje acomete 11% das mulheres, muitas não têm um diagnóstico, tá? Então a gente hoje trata essa doença no nosso instituto, com equipe interdisciplinar, com a nossa nutróloga, principalmente aqueles pacientes que têm uma indicação cirúrgica, lembrando que operá-los não é o mais importante. Por quê? Imagine só, uma indicação cirúrgica numa paciente que não tem essa doença estabilizada. Tá? Então hoje a gente vai trazer essa temática, conversar um pouquinho com a doutora Aline Jardim, nossa nutróloga, que vai trazer até o tipo de dieta ideal para esses pacientes, né? Então, imagine só, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa que exige profissionais com uma formação muito bem direcionada para que esses pacientes tenham qualidade de vida, porque existem vários estágios e a nossa doutora vai falar um pouquinho aqui hoje. Vamos lá, doutora, muito bom dia. Então já vou começando a perguntar à senhora, diante do que falou o doutor Marcos, qual a importância do Junho Roxo na conscientização sobre o lipedema e como a sociedade pode se envolver nessa causa? Bom dia a todos, um prazer estar novamente aqui com vocês. Lembrando então que é uma doença que foi considerada doença há 1 ano apenas, né? Então, assim, para a comunidade médica, ela, como diagnóstico, é muito recente, então é comum ainda poucos médicos saberem tratar, né? E o paciente ficar um pouco perdido sobre esse tratamento. Mas nós, como sempre, estamos sempre nos atualizando, buscando informação e desde o ano passado já estamos tratando muitas mulheres com lipedema, né? É uma doença que prevalece nas mulheres, então 1 a cada 10 mulheres tem essa doença. 1 a cada 10? 1 a cada 10 mulheres, muito subdiagnosticadas, né? Então, porque a grande maioria relaciona lipedema com obesidade e isso não é verdade. Não são somente mulheres acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, que têm essa doença. Nós temos bastante pacientes jovens que tratamos que não são obesas, mas foram diagnosticadas com lipedema. Elas chegam na clínica tentando melhorar esse aspecto de membros inferiores, das pernas principalmente, desse culote, do bumbum, onde elas reclamam muito de aspecto de celulite, que na verdade não é uma celulite, né? É uma gordura doente que elas têm ali. Então, lipedema, o que é? Uma desproporção, né, dessa gordura. Então, por exemplo, é muito nítido em mulheres que não são obesas nós observarmos aquela cinturinha fina, né, e aquele volume maior em membros inferiores, no bumbum e nas coxas, principalmente, né? Eu ia perguntar, como tem que ficar, quer dizer, essa desproporção, né? Quer dizer, está lá com a cintura fina, digamos assim, uma saliência desproporcional, digamos assim, nas partes inferiores. Exatamente. É isso mesmo? Ela é mais prevalente, bumbum, quadril, coxas, mas também pode ir até para parte inferior e braços, tá? O braço, ele é bem característico, ele faz tipo um joelhinho assim no cotovelo, que a gente observa. A maioria das mulheres, a gente percebe que usam mangas para cobrir esse braço. Então, quando o paciente vai entrando no consultório, eu já vou fazendo aquela avaliação clínica e a gente já vai mais ou menos entendendo. Lógico que soma com várias
queixas que esse paciente pode apresentar, né, queixas clínicas de dores em membros inferiores, de cansaço nessas pernas, de manchinhas roxas inexplicadas, né, de uma sensação de inchaço, tá? Porque ele afeta o sistema linfático, também afeta essa microcirculação, por isso esses pontinhos roxos inexplicados, essas dores, essa sensação de cansaço, no final do dia parece que as pernas estão mais inchadas, existe uma característica que agora nós vamos entrar no São João, e a grande maioria das mulheres que têm lipedema tem dificuldade de encontrar botas, porque não fecha. Elas têm no tornozelo, exatamente. Então são algumas características que nós já podemos estar falando aqui, mas sempre o diagnóstico deve ser feito por um médico, né, especialista no assunto. E nós fazemos alguns exames para descartar outras doenças, porque o lipedema não existe um exame específico para nós estarmos fazendo. Uhum. Olha, diante de tudo isso, essas complicações da saúde da pessoa, aí a autoestima fica lá embaixo também, né? Se contenta algumas partes do corpo por conta disso. Quais são assim, as principais iniciativas e campanhas que o senhor, doutor Marcos Marcel, e também a senhora, doutora Aline Jardim, promovem durante o mês de junho sobre o caso? Campanhas como essa de conscientização, principalmente aqui espaços como esse, para trazer esse tipo de informação para a nossa população, que é uma doença prevalente e existe diagnóstico, tá? O tratamento em equipe interdisciplinar, então a gente já vem durante todo o ano falando muito sobre essa doença, tratando pacientes, e lembrando que o junho roxo é exatamente uma das características do lipedema, como a doutora Aline falou, né? Começa aquelas manchinhas roxas inexplicáveis em membros inferiores. Então o roxo é a cor do lipedema, né? Que é essa doença crônica de desproporção de gordura entre tronco e membros inferiores, que tem várias características, tá? Então, o porquê dessa temática, o porquê de ter um mês sobre conscientização dessa doença, por quê? Principalmente porque ela é uma doença crônica progressiva. Então, muitas vezes, ela começa na primeira menstruação dessa menina, dessa mulher, tá? Ela tem uma relação hormonal aí envolvida também, então muitas vezes aquela menina, ela começa a ter vergonha de colocar um short para passear, para sair, porque ela tem vergonha das suas pernas. Tá? Então, observe que se essa paciente ela fosse diagnosticada lá atrás, quantos anos de doença a gente tinha estabilizado, parado, né? Então a gente tem pacientes que têm 30 a 20 anos de doença e muitas vezes ela vai no consultório procurando uma lipoaspiração e ela recebe o diagnóstico, né, dessa doença. Então é uma doença que hoje ficou muito em voga, principalmente porque, com o avanço das tecnologias na cirurgia plástica, a gente conseguiu um tratamento definitivo, digamos assim, que essa paciente ela vai entrar numa etapa de manutenção por toda a sua vida, mas a gente conseguiu, de forma técnica cirúrgica, resgatar a autoestima dessas mulheres que foram perdidas lá atrás, né, há 20, 30 anos atrás. Então essa é a importância do tema. Então, assuntos como esse, a gente tem um total prazer de trazer aqui para conscientizar a população que existe tratamento e existe equipe aqui na região que trata isso de uma forma muito prática, que é a nossa vivência. E vem incentivar as pessoas a buscarem um especialista, um atendimento específico. Às vezes ficam lá aguardando uma coisa que não sabe o que é, ou não buscam orientação ou informação, e através desse programa, que o senhor conduz aqui juntamente com a doutora Aline, leva, né, essa informação precisa para que as pessoas se motivem a buscar solução para os seus problemas que estão ali retidos, escondidos, guardados, até com vergonha e receio de sair para buscar. E o programa tem essa finalidade, então parabéns aos senhores por isso. Exatamente. Além da conscientização, quais são assim, os pilares fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pacientes com lipedema e como esses aspectos são assim, abordados pelos doutores em suas práticas clínicas?
Primeiramente, nós precisamos entender que o tratamento para lipedema não é o mesmo tratamento para obesidade. Então, existem pacientes com obesidade e têm lipedema e, por exemplo, fazem uma cirurgia bariátrica e mesmo assim o lipedema não é resolvido, porque nós precisamos entender que o tratamento para obesidade é um e para lipedema é outro. Então, nós começamos por essa abordagem, fazendo o diagnóstico, porque você precisa ser diagnosticada para então você ser bem tratada e bem conduzida, né? Essa condução tem todo um planejamento medicamentoso, né, onde a gente começa a devolver essa qualidade de vida para essa paciente. Se às vezes for necessário a perda de peso, sim, nós vamos entrar também com esse tratamento, associando o lipedema com obesidade, mas quando a paciente, por exemplo, não tem obesidade, nós vamos entrar com um tratamento específico para essa paciente, onde existem hoje medicações estudadas, né, é um tema novo, então as pesquisas estão em alta, né, e é onde a gente vai entrar com todos esses protocolos, mas lembrando que estilo de vida é um pilar fundamental, né? Então, uma reeducação alimentar aí para esse paciente, ela precisa entender que o lipedema não aceita bebida alcoólica, porque toda vez que você beber bebida alcoólica, a retenção desse líquido volta. O lipedema não aceita açúcar, não aceita alimentos industrializados. É uma dieta, às vezes, difícil para o paciente entender. Mas quando o paciente começa a conhecer seu corpo, ele percebe que realmente esses alimentos não fazem bem. Nós temos dietas específicas para esses pacientes, então a grande maioria das vezes nós iniciamos com uma dieta cetogênica, né? Sendo que nós temos até planos para estarmos oferecendo para os pacientes, que é uma dieta cetogênica muito bem planejada para esses pacientes. Então, pacientes que precisam aí de uma alimentação anti-inflamatória, nós temos então lipedema, obesidade, né? São dietas que nós precisamos, diabetes tipo 2, dietas que cabem muito bem uma cetogênica, por exemplo. Atividade física, o paciente com lipedema precisa entender que isso faz parte do tratamento. É como se a gente fizesse uma receita e na receita lá a médica tem exercício físico. Exercícios físicos também muito bem orientados, porque não podem ser exercícios físicos de impacto. Eu tenho uma paciente que trata o lipedema e ela amava, era incentivadora do CrossFitness, mas para ela nesse momento não é adequado e nós reajustamos e ela está se sentindo muito bem agora, né? Então, são várias etapas que nós precisamos seguir aí para o tratamento desse paciente, para desinflamar essa gordura e também para depois poder chegar na lipoaspiração, que é o resultado estético final. Seguindo, tudo vai dar certo, se seguir todas as recomendações dos senhores médicos profissionais. E aí já são 8 horas, 1 minuto, mas eu quero perguntar também para o senhor, a senhora falou sobre abordagem em vários pontos para esse tratamento que é realmente importante e dá resultados, né? Como a abordagem multidisciplinar envolvendo cirurgia plástica e nutrologia podem beneficiar as pacientes com lipedema em sua jornada de tratamento? Perfeito. De forma funcional, né? Operar esses pacientes, como eu falei no início, é a última etapa do processo. Então, o nosso foco no tratamento do lipedema inicialmente é clínico, tá? A cirurgia, ela vai entrar na vida desse paciente quando ele provocar uma mudança de hábito de vida, adotar uma dieta específica para que ele desinflame, tá? Imagine você operar um paciente inflamado e você oferecer para ele um trauma cirúrgico anestésico. Então, são pacientes que você vai aumentar a chance de ter intercorrências e complicações no pós-operatório. Então tem muita gente pulando a etapa clínica e partindo para a cirúrgica. E às vezes doutor, usou todas as tecnologias em mim para o lipedema e não deu certo. Você fez o pré-cirúrgico, você fez o tratamento clínico, sua doença estava estabilizada? Não.
Então você operou de forma inflamada. Na verdade, o trauma cirúrgico da cirurgia, ele vai piorar o teu processo do lipedema. Por quê? Porque você estava inflamada. Inflamação é algo fisiológico, mas nesse caso é algo que é extremamente nocivo a essa paciente. Por exemplo, a doutora Aline falou de um exercício de impacto, né? A paciente tem que corrigir isso. Então, lipedema, tratamento clínico, muitas vezes não precisa nem operar, né? Aquela paciente que é uma paciente mais vaidosa ou aquela paciente que tem um excesso de pele pela distensão da doença, que vai ter uma indicação de uma cirurgia reparadora, tudo bem. Mas pacientes em estágios iniciais, muitas vezes não precisa nem operar. Você desinflama, melhora o aspecto de celulite, que não tem relação, mas melhora aquele aspecto de celulite nas coxas, e o paciente, doutor, tô ótimo, não quero mais operar, maravilha. Agora você vai entrar na fase de manutenção e de tratamento dessa doença. Antes de mais nada, uma boa avaliação, boa orientação para seguir todos os trâmites, todos os tratamentos e até evitar lá na frente, quem sabe, uma cirurgia, não é isso, doutor? Como exatamente. Né? Estágios iniciais nem precisa operar, principalmente aqueles, a gente indica a cirurgia para paciente que tem um desejo estético muito maior, né, muito grande, ou aquelas pacientes que estão em estágios avançados e que o excesso de pele está tendo uma infecção urinária de repetição, está piorando a qualidade de vida. Tem pacientes que não conseguem nem andar, nem sair de casa para fazer um supermercado, para fazer um lazer, uma diversão, então ele vai entrar na indicação cirúrgica. Você pode estabilizar a doença, manter essa doença em controle, mas lembrando que é uma doença que você tem que cuidar para o resto da sua vida.